Bom dia, doutor Rildo. Bom dia, doutor Ivan Trindade, nosso conselheiro da OAB Goiás, também presidente da Comissão de Valorização dos Honorários da nossa OAB Goiás. Seja muito bem-vindo, é um prazer nós dois fazermos essa live e eu poder ampliar os meus conhecimentos com você. Também quero cumprimentar os nossos amigos, os profissionais em direito em geral, aqui de Goiás, né, do interior de Goiás, aqui de Goiânia, né, para também ficarem à vontade, podem comentar. Nós estamos à disposição de vocês mais tarde um pouco para a gente fazer as considerações. Bom, o assunto de hoje doutor Ivan, são 10 horas? São 10, exatamente, aí no são seu relógio? 10 horas e 2 minutos. Opa, então estamos exatamente no horário. Então, o tema de hoje será dicas para negociação e contratação de honorários. É um tema importantíssimo para a advocacia, para os profissionais em direito em geral. Normalmente, a gente sabe que esses contratos, ao serem redigidos e serem confeccionados, principalmente a advocacia do interior, eu que sou do interior sei disso, esses contratos não são bem confeccionados e o advogado fica aí lá na frente, um pouco tempo depois, com algum tipo de prejuízo. A gente sabe que ainda há aquela questão da informalidade, né, os contratos de honorários serem verbais. Eu acho que a fala do doutor Ivan Trindade vai ser muito importante para isso, porque nós estamos num momento de pandemia, em um momento em que o conhecimento e a qualificação vai alinhar a profissionalidade, e os profissionais que estiverem mais qualificados, com certeza terão sucesso, não só profissional, mas também sucesso financeiro. Porque eu digo sempre para os meus colegas, para os meus alunos, se nós pudermos aliar o sucesso profissional e o sucesso financeiro, vamos dizer assim, a grande conquista para a advocacia. E, pela pauta, nós temos inúmeros assuntos. Doutor Ivan Trindade, antes da gente entrar na nossa pauta, eu gostaria das suas palavras iniciais. Fique à vontade. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite da ESA Goiás, que é a Escola Superior da Advocacia, que qualifica o advogado goiano. Muito bom dia, doutor Rildo. Eu que faço agradecimento aqui ao convite feito pela Escola Superior de Advocacia aqui do nosso estado. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando conhecimento, bater um papo com colegas advogados a respeito de um tema que é tão sensível e tão importante, né, para a nossa profissão. Parabenizar a Escola Superior da Advocacia pela ESA Live, né, esse programa aí inovador que está atendendo os anseios da nossa advocacia nesse período de excepcionalidade em razão da pandemia, e dizer que vai ser um papo muito gostoso. Vamos abordar aqui alguns aspectos teóricos, outros práticos, e com o objetivo preciso de colaborar com o conhecimento dos colegas, de repente contribuir para uma melhora aí na sua atuação profissional. E só para complementar essa parte inicial e ratificar aquilo que você falou sobre o tema honorários advocatícios, né? A fórmula mágica, né, de combinar o sucesso profissional com o sucesso financeiro é aquilo que todos nós, enquanto profissionais, anseiamos. E o tema honorários advocatícios é um instrumento muito efetivo para que nós, advogados, consigamos implementar essa fórmula. Então, ter o conhecimento técnico, saber elaborar um excelente contrato de honorários e ter uma noção básica para poder precificar e poder cobrar de forma adequada são os elementos que, na minha visão, são os importantes para que nós consigamos atingir essa fórmula. Então, só para já dizer àqueles nossos ouvintes que, se nós combinarmos esses 3 elementos, conhecimento técnico sobre o Instituto, saber confeccionar um bom contrato de honorários e ter noções de como precificar,
levando em consideração aquilo que a legislação regente prevê, com certeza nós vamos atingir esse objetivo que o senhor mencionou aí no início da sua fala, que é aquilo que todos nós buscamos para a nossa profissão. É verdade, doutor Ivan, e eu comungo também com essas assertivas, dizendo que a gente, pela a idade, pela experiência, e conversando com muitos colegas, com alunos também, às vezes alguém pergunta para nós, pergunta para muitos, para mim principalmente, qual é o segredo do sucesso profissional? E o segredo eu sempre menciono, e a resposta minha é em uma palavra, é ser diferente. E ser diferente é exatamente você demonstrar que tem conhecimento e tem qualificação. E essa qualificação em relação à elaboração dos contratos, a saber dialogar na hora de fechar um contrato de honorários, é de fundamental importância para que você consiga os seus anseios, como o doutor Ivan disse muito bem. E aí, doutor Ivan, eu tenho uma pauta extensa, mas é uma pergunta que eu sempre ouço dos meus colegas e tem alguns questionamentos em relação o que é, então, e quais são as espécies de contratos de honorários, e aí nós já antecipamos aqui quais são o que é um contrato de honorário sucumbencial, o que é honorários sucumbenciais, o que são os honorários arbitrados, o que são os honorários assistenciais, e o que é um contrato de honorário que você faz direto com o cliente. Eu acho que a gente saber diferenciar, o profissional saber diferenciar logo de início na elaboração do contrato é muito importante. Perfeito, doutor Rildo. Exatamente isso. Antes de fazer a resposta expressa a isso que o senhor pontuou, eu acho importante a gente dizer o seguinte. Qual o objetivo de se deter esse conhecimento técnico e ter a expertise necessária para a gente poder construir uma boa relação com o nosso cliente? Justamente porque esse instituto, qual que é o objetivo disso? O objetivo é que nós consigamos valorizar e fazer com que o respeito aos nossos honorários advocatícios sejam implementados. Então, é importante para que o nosso colega entenda que esse Instituto dos Honorários Advocatícios é um instituto de suma importância para a nossa carreira e foi dado um tratamento legal super diferenciado na nossa legislação. E para que nós consigamos obter esse respeito e a valorização dos nossos honorários, é importante que nós entendamos a origem disso, para que a gente já entre diretamente aqui nos tipos de honorários, né? É importante se dizer o seguinte, o Instituto dos Honorários Advocatícios é um dos grandes temas do novo Código de Processo Civil. O autor conhecidíssimo, Fred Dier, até em um dos seus textos, ele fala que o Código de Processo Civil é a parte número 2 do Estatuto da Advocacia, porque ele trouxe, em seu artigo 85, ali, disciplina legal de forma bem contundente, bem completa a respeito desse instituto, né? E ali positivando garantias aos nossos advogados, a esse instituto, que antes não estavam positivados, que eram objeto de discussão e de divergência na jurisprudência. E essa positivação e esse tratamento diferenciado ao tema honorários advocatícios, ela é importantíssima para que nós entendamos a importância disso e o porquê de nós termos esse conhecimento técnico e sabermos como lidar com esse instituto. Para que os colegas tenham uma ideia, o artigo 85 do Código de Processo Civil é o maior artigo do nosso novo código. Ele detém 19 parágrafos. Então, a disciplina legal que está ali descrita, ela é importantíssima. Uma leitura fria ali do texto legal já vai nos dar uma base para que entendamos o dispositivo e assim nós consigamos fazer com que o respeito e a valorização desse instituto e que vai naturalmente trazer um benefício à nossa relação com o cliente se implemente. Então, é importante se estabelecer isso para que todos nós entendamos a importância.
E dando continuidade, já respondendo a sua pergunta, o tipo de honorário, quais são os tipos de honorários advocatícios, né? Os honorários advocatícios, eles estão previstos lá no artigo 22, os tipos no artigo 22 do Estatuto da Advocacia. Os honorários são os contratuais, os sucumbenciais, os arbitrados e os assistenciais. Sendo esse último instituto, um instituto novo, que foi implementado no Estatuto da Advocacia pela Lei 13.725 de 2018. É um tipo de honorário que talvez alguns de nossos colegas não tenham ouvido. Ele está previsto lá no parágrafo 6º do artigo 22. O que ele fala? Esses honorários assistenciais, eles são aqueles compreendidos e fixados nas ações coletivas que foi proposta por entidades de classe. Então, essa é a figura dos honorários assistenciais. Eu preferi começar com ele justamente porque é uma inovação e está prevista lá no parágrafo 6º do nosso artigo 22. Os honorários contratuais, naturalmente, são aqueles honorários que são fixados entre advogado e cliente. E, a meu critério, é um dos tipos de honorários mais importantes, juntamente com os sucumbenciais. Notadamente porque aqui você vai construir a sua imagem, né, de profissional para com o cliente, para com a sociedade. É importante que nós tenhamos em mente que os honorários advocatícios eles ajudam a construir a imagem do profissional e do escritório. Daí a importância de termos esses conhecimentos técnicos e dominarmos a matéria de forma bem acentuada. E nessa relação cliente-advogado, a confiança e a transparência são as maiores virtudes do advogado na relação com o cliente. Então, os honorários contratuais são aqueles honorários que são fixados por intermédio de um acordo individual entre advogado e cliente. Os honorários sucumbenciais, de toda forma, são aqueles que estão previstos lá no artigo 85 do novo Código de Processo Civil, eles são de extrema importância. Por quê? Porque eles são aqueles honorários que são devidos em razão de um fato objetivo, que é a derrota no processo. A parte que foi vencida tem a obrigação de pagar honorários sucumbenciais ao advogado que prestou o serviço à outra parte. E, por fim, os honorários arbitrados são aqueles honorários que são feitos por arbitramento, né, e por intermédio de um arbitramento de um magistrado. Em razão de, talvez, da não feitura de um contrato de honorários, em razão de uma divergência com relação ao valor que tinha sido pactuado anteriormente, o magistrado vai arbitrar os honorários para aquele serviço que foi prestado pelo profissional. Então, em suma, essas são as explicações sobre quais são os tipos de honorários. Doutor Ivan, não está na pauta, mas é um assunto que mexe com toda a classe da advocacia de Goiás e do Brasil a respeito do qual valor que deve ser cobrado de honorários nas causas. É claro que nós, lá no Conselho da OAB, já discutimos muito essa questão de valores e às vezes, apesar de ter inúmeras decisões e já ter algo pacificado em relação à cobrança de honorários, eu tenho, às vezes, uma posição pessoal, você tem, e às vezes já conversei isso com o nosso diretor-geral, o doutor Rafael Lara, também, em relação aos honorários na advocacia trabalhista, mas eu sempre pondero que toda vez que o cliente, né, acaba exigindo algo a mais do nosso patrocínio, ou toda vez que o profissional, o advogado, passa a ser meeiro, de alguma forma, ele é aquela pessoa que está exagerando, ou cobrando demais, ou cobrando em excessivo, ou em abusividade os honorários. Eu gostaria de ouvir você em relação a esse assunto, o quanto deve ser cobrado de honorários. Perfeito, doutor Rio. Esse tema que o senhor tocou é muito sensível, né? E de uma importância, assim, sem tamanho. Por quê? Isso é, inclusive, um dos pontos que eu tinha reservado para que, mais ao final da nossa explanação, a gente dê algumas dicas para os profissionais, para os nossos colegas, a respeito dessa precificação. É certo que o profissional, ao fazer a sua precificação, ao estabelecer o valor dos seus honorários, ele tem que observar os limites legais da cobrança.
né? E esses limites legais, ele obedece um piso e um teto. Daí a importância da gente se observar. Quando se fala de piso, a gente está falando em observar o que a tabela de honorários da OAB, que é definida pelo Conselho Seccional de cada estado, estabelece. Então, o profissional, no momento da sua precificação, ele obrigatoriamente tem que obedecer esses limites legais de cobrança. Tanto o piso, se valendo da tabela de honorários, que é o valor, que é a tabela que tem um valor referencial para cobrança mínima, para se obedecer esse piso que é estabelecido pela categoria, e o advogado, ao descumprir essa determinação, ele incorre em infração ética e pode, inclusive, sofrer punições. Então, é interessante que o nosso profissional ele observe essa questão e observe o piso, observe a tabela de honorários, que é de suma importância, que é utilizada e de forma frequente, e que foi elaborada com muito cuidado com o nosso Conselho Seccional e que é atualizada anualmente justamente para entender os anseios da nossa categoria durante a prestação do serviço. E no outro lado desse limite legal de cobrança, a gente observa o teto, né? E o que o Código de Ética e Disciplina fala a respeito disso? E aí, já entrando naquilo que o senhor mencionou. Fala que também cometerá infração ética e disciplinar aquele advogado que desrespeitar o limite máximo. E que limite máximo é esse? É um limite que geralmente é utilizado de forma bem corriqueira na advocacia trabalhista e na advocacia previdenciária. O procurador ele não pode oferir um ganho superior ao cliente em processo que envolva a cláusula cota litis, que é justamente aquela cláusula que trata dos honorários ad êxito, né, no êxito da ação. Então, o advogado, no momento que ele vai cobrar os honorários, ele tem que obedecer esses limites legais que estão previstos na nossa legislação de regência e tem que observar, quando se fala de piso, a tabela de honorários que é estabelecida pelo Conselho Seccional e atualizada anualmente, e quando se fala de teto máximo, se observar a previsão que está lá no nosso Código de Ética e Disciplina, que fala que o advogado não pode oferir uma quantia superior àquela que está que o proveito econômico que o cliente está tendo. Né? A gente sabe que, do ponto de vista previdenciário, existem algumas questões, inclusive foi enfrentado pelo nosso Conselho Seccional nessa gestão, que é justamente a fixação desse teto máximo em 30%, e isso é uma discussão aí que valeria a pena até para discutir de forma individualizada a respeito, porque há pareceres favoráveis e não favoráveis a isso, mas o fato é que, em razão de uma decisão judicial, o nosso Conselho Seccional teve que atualizar a nossa tabela nesse quesito específico, obedecendo esse teto máximo de 30%, não prejudicando, a meu critério, os acordos que foram feitos anteriormente e também não prejudicando aquele acordo individual que vai ser feito entre advogado e cliente, sobretudo que a gente está falando de uma relação privada. Muito bom a sua exposição, doutor Ivan Trindade. Daqui a pouco a Aline está perguntando qual é a fundamentação jurídica, qual é o artigo do Código de Ética, e na sua resposta você vai dizer o artigo. Mas eu quero também falar de um assunto que mexe com toda a advocacia, que é exatamente na hora de receber os honorários. Eu ouço principalmente, às vezes, do advogado criminalista e falo, olha, puxa vida, na hora que eu fui fazer o trabalho, era um trabalho muito difícil, e eu fiz e deixei para receber os honorários no final. E agora, no final, o meu cliente disse que foi tão fácil, tão simples resolver a questão dele. E aí, você, na sua pauta, tem um questionamento muito interessante, e eu vejo que é de muita importância, porque, na verdade, os honorários têm uma natureza alimentar. E o advogado precisa desses honorários porque ele tem que manter o seu escritório, a estrutura do escritório, tem o sustento da sua família, e, em regra, normalmente, os honorários, né, não são tão valorizados, principalmente pelos clientes e, às vezes, por alguns advogados também, na cobrança desses valores, nem cumprindo
a tabela como você acabou de dizer. Quero mandar um abraço aqui antes para a doutora Ana Paula, lá de Rio Verde, que está nos assistindo nesse momento. Perfeito, doutor Rildo. Já respondendo aí o questionamento da nossa colega Aline, a previsão legal dos honorários no Código de Processo Civil, ela está lá no artigo 85. No nosso Estatuto da Advocacia, ela está no artigo 22 a 26. E no Código de Ética e Disciplina, dos artigos 48 a 54. Tudo isso que a gente está comentando aqui, a fazer uma leitura desses dispositivos, naturalmente vai se encontrar a fundamentação jurídica a respeito. Sobre essa ponderação que você acabou de fazer, eu extraio 2 pontos aí que são de suma importância e aí já fica o alerta para os nossos colegas, né? A importância de se ter o contrato de honorários. Não somente ter um contrato de honorários, mas ter um contrato de honorários bem redigido, de modo que ele possa garantir a nós, enquanto profissionais, o recebimento da verba remuneratória, que é sagrada para todo trabalhador e não é diferente para nós, advogados. Então, vê-se ainda, por incrível que se pareça, uma constante falta de formalização dessa relação. Embora a nossa legislação regente, ela não dispõe aqui, o contrato de honorários tem que ser obrigatoriamente escrito, isso tem uma disposição lá no nosso Estatuto da Advocacia, no Código de Ética e Disciplina, é de suma importância que o colega advogado, em todas as hipóteses em que for prestar o serviço advocatício, ele faça, elabore e formalize os termos dessa contratação, porque isso vai fazer com que ele consiga, no momento posterior, executar esse contrato. O contrato de honorários de forma escrita, ele é um título executivo extrajudicial, isso também está previsto na nossa legislação. Então é de suma importância que nós, advogados, tenhamos a consciência da importância e da imprescindibilidade do contrato, da formalização dessa relação por intermédio de um contrato de honorários. Isso é a regra número 1 para qualquer advogado, e é importante que todos ponham isso em prática para minimizar eventual prejuízo. E como você bem disse, essa é a segunda vertente da ponderação, da sua ponderação que eu extraio, os honorários advocatícios, eles têm a natureza alimentar, né? E essa natureza alimentar, ela está de forma expressa no nosso Código de Processo Civil, lá no artigo 85, no parágrafo 14º. Então, ele prevê que a verba, que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, e com isso, com essa característica, naturalmente nós vamos ter aí os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, né? E ainda esse parágrafo 4º fala sobre a vedação à compensação em caso de sucumbência parcial. Então, primeiro, importante que todos nós tenhamos o contrato de honorários advocatícios devidamente formalizado, contrato escrito. Segundo, que saibamos a natureza alimentar desses honorários para que nós possamos usar as características decorrentes dessa qualificação, como, por exemplo, saber que é um crédito equiparado ao da legislação trabalhista, e saber que os honorários advocatícios, eles não podem ser compensados em caso de sucumbência parcial. Explico melhor isso. Em que sentido? Em momento anterior ao novo Código de Processo Civil, havia uma súmula do STJ, posso pegar aqui e passar para os colegas no momento posterior ao final da live. Havia uma súmula que previa, e aí me recordei aqui, a súmula é a número 306 do STJ, que previa a possibilidade de compensação em caso de sucumbência parcial. Explico. O que seria essa sucumbência parcial? Numa determinada demanda judicial, ambas as partes foram sucumbentes. Houve uma procedência parcial daqueles pedidos que foram feitos na petição inicial, e tanto o autor quanto o réu foram condenados ao pagamento de sucumbência para o advogado da parte vencida. No momento anterior ao novo Código de Processo Civil, que trouxe essa previsão expressa, a súmula 306 do STJ dizia que era possível a compensação, o que significa dizer que a parte autora e a parte requerida não precisavam repassar aos respectivos advogados aquela verba decorrente da sucumbência parcial. Com essa nova característica trazida pelo novo Código de Processo Civil,
essa súmula ela perdeu o seu efeito, perdeu a sua eficácia, e não é possível fazer essa compensação em caso de sucumbência parcial. O que significa dizer um ganho de proporções gigantescas para nós advogados, porque, afinal de contas, nós estamos falando de honorários sucumbenciais, aquela verba que é de titularidade exclusiva do advogado na relação com o cliente e também na relação processual. Logo, o advogado não tem nada a ver com o fato da sucumbência ter sido parcial. O serviço foi efetivamente prestado, o grau de zelo que ele empregou naquele processo foi de forma muito efetiva, concretizada, e o advogado tem o direito, sim, mesmo em caso de sucumbência parcial, de receber a sua verba advocatícia sucumbencial, justamente porque prestou o serviço e porque há uma prescrição em lei da titularidade dessa verba. Excelente explanação, doutor Ivan, e existem algumas perguntas, e eu, antes de passar, inclusive tem um questionamento, eu não consegui verificar o nome do nosso colega que fez uma pergunta sobre os honorários dativos e os pagamentos honorários dativos, que está, inclusive, sendo colocado em dia pelo atual governador, sim, mas que é de suma importância, eu gostaria que você falasse, mas antes, tem dois questionamentos práticos, eu acho que nós temos que dar prioridade também para quem está assistindo e tirar suas dúvidas. E uma pergunta do Ricardo, perguntando se no contrato de honorários necessita a assinatura de testemunhas. Outra pergunta a respeito se o contrato de honorários é um contrato padrão. Em regra, cada um tem a sua especialidade, né? E tem uma pergunta bem interessante também da Karine, perguntando como aplicar a percentuagem quando se tem um valor na tabela de honorários da OAB. Nós, inclusive, essa questão da tabela da OAB foi muito discutida lá, você se lembra, em relação aos honorários, porque era uma questão importantíssima para a classe, nós somos aí quase 50 mil advogados aqui em Goiás, e na verdade, a tabela, se eu não me engano, foi até o próprio presidente Lúcio Flávio que disse, olha, a tabela de honorários é um parâmetro, né, para a gente cobrar. E eu gostaria, então, de ouvir você nesses três pontos e falar um pouquinho dos honorários dativos, né, que muita gente confunde com o advogado do Estado, que, na verdade, são as nomeações dativas. E quero ouvir você sobre essas explanações, que é exatamente alguns pedidos dos nossos colegas que estão enviando os seus questionamentos. Ok, doutor Rildo. Vamos primeiro a esse questionamento do primeiro colega, e depois, se eu não me lembrar dos demais questionamentos, o senhor me auxilia. Que é o do Ricardo. O Ricardo perguntou sobre a necessidade de testemunhas no contrato de honorários. Exatamente. O contrato de honorários, o artigo 24 do Estatuto da OAB, ele fala sobre a desnecessidade de assinatura de duas testemunhas. Ele retira essa necessidade, não é uma obrigatoriedade, isso está previsto lá no nosso artigo 24 do Estatuto da OAB. Obrigatoriamente, eu recomendaria, né? Não obrigatoriamente, eu recomendaria, né? Não há prejuízo de se ter a assinatura dessas testemunhas, mas a não existência de testemunhas nesse contrato não retira a característica dele de ser um título executivo extrajudicial, que também está previsto lá no artigo 24. Então, esse primeiro questionamento está respondido. O segundo questionamento foi da colega que perguntou sobre a indicação do percentual na tabela. Exatamente. A Karine, ela pergunta como aplicar o valor da percentuais se já existe uma tabela de honorários. E aí, essa é uma questão que é interessante a gente já colocar, porque isso já vai entrar em outras dicas práticas que a gente vai apresentar aqui, mas já antecipando. Os critérios, né, já respondendo a colega, os critérios para se cobrar os honorários advocatícios, eles estão previstos lá no artigo 49 do nosso Código de Ética e Disciplina da OAB. E nesse artigo 49, além de fazer remissão à questão da observância, né, desses limites legais da cobrança que estão em outros dispositivos, o artigo 49 ele traz como se fosse uma espécie de orientação, uma receita do que você tem que observar no momento da sua precificação.
Então, se na tabela de honorários, que lembrando, é uma tabela de referencial mínimo, há a indicação de um valor fixo para aquele tipo de ação e também há a indicação de uma porcentagem, que em alguns casos isso acontece, para que o profissional escolha entre uma possibilidade ou não, você vai se valer daquilo que está previsto lá no artigo 49, que é exatamente a forma como você vai fixar os seus honorários, que tem que ser com moderação e atendendo a alguns elementos que estão ali descritos do inciso 1 ao inciso 8º. Dentre esses elementos está lá a relevância da causa, o vulto, a complexidade, o local de prestação de serviço, o caráter de intervenção, se o cliente é eventual, se é um cliente permanente, o trabalho e o tempo que o advogado vai empregar para poder dar a solução jurídica para aquele cliente, a praxe do foro em casos semelhantes, a competência do profissional, o local de prestação dos serviços, né? E também, não menos importante, a possibilidade do advogado, de repente, ficar impedido de intervir em outros casos em razão daquele processo. Então, assim, além desses limites legais que estão previstos lá na nossa legislação, o artigo 49 é esse artigo que uma leitura vai te trazer esses elementos a fim de que você consiga aí precificar de uma forma adequada, de forma que os honorários sejam respeitados e valorizados e tanto o seu cliente quanto você fiquem satisfeitos com essa precificação. O outro questionamento é sobre os honorários dativos, né? Como bem pontuado aí pelo Dr. Rildo Mourão, a atual gestão ela tem um trabalho muito efetivo com relação à questão dos dativos. O governador do estado tem cumprido com o pagamento desses honorários. A gente sabe que tem os atrasos, mas isso estão sendo repassadas quantias vultosas para que esses advogados que dependem desse tipo de honorário consigam prover a sua subsistência. Os honorários dativos entrariam naquela espécie de honorários arbitrados, né? São aqueles honorários que são arbitrados por uma autoridade judicial para aquelas pessoas que se valer, que foram auxiliadas por um advogado nomeado pelo juízo naqueles locais, naquelas localidades em que não há a presença da defensoria pública, coisa que é muito natural no interior, como o senhor bem sabe, né, doutor Rildo? Exatamente. Bom, eu só queria complementar, porque eu não me lembro o nome do colega, mas ele fala também da atualização. A OAB tem trabalhado, não só esse ano, mas desde o ano passado, para conseguir um reajuste desses valores em relação àquela tabela de unidade de referência de honorário, o RH, né? E está bem adiantado, eu diria que está bem avançado para o colega, e eu acho que pouco tempo aí nós teremos boas notícias em relação ao reajuste de honorários. Perfeito. Mas doutor Rildo, só aproveitando o gancho, fica à vontade. E a gente está falando aqui de tabela de honorários, está falando de atualização, e é importante, né, e aí já até antecipando um ponto aí da nossa pauta, é importante que o nosso Conselho Excepcional, a instituição, ela volte os seus olhos para a atual situação, né, de pandemia. A gente está vivendo um momento de excepcionalidade que produz efeitos em todas as profissões e a profissão de advogado não é diferente. Então, dando continuidade a essa política de transparência, essa política de preocupação e de valorização e respeito a esse instituto, a nossa instituição ela tem um cuidado assim, de forma muito contundente com relação a essa questão dos honorários. Como o senhor bem disse no início da fala, eu sou presidente da Comissão de Valorização de Honorários e a gente tem aí essa pandemia que produz reflexos prementes, né, na nossa atual situação. E o Conselho Federal da OAB, ele criou um comitê de crise, inclusive, já deixo aqui um abraço aqui para a doutora Valentina Jugman, que é uma conselheira federal aqui pelo nosso estado e compõe esse comitê juntamente com o nosso presidente Lúcio Flávio, a quem também registro o meu abraço. O comitê de crise do Conselho Federal estabeleceu algumas medidas de contenção e para que a classe dos advogados experimente de forma mínima os efeitos dessa pandemia. E uma dessas medidas que está prevista no comitê é justamente a possibilidade de se instituir
na tabela de honorários das seccionais, valores para as consultas online e para as reuniões online que se tornaram corriqueiras nesse período de pandemia. Então, a nossa seccional já está atenta a essa recomendação. A Comissão de Valorização de Honorários Advocatícios, ela já emitiu uma nota técnica a respeito disso, pugnando pela inclusão na tabela de honorários dessa pelo modo online, tanto de consulta como por reunião, a fim de que a valorização e respeito à advocacia seja integralmente observada. Então, tanto na questão relacionada com os dativos, quanto nas outras questões que estão relacionadas à valorização dos honorários e à remuneração salarial dos advogados, que é a atribuição, inclusive, da comissão e da instituição, estão sendo observadas a fim de que toda a advocacia seja preservada e experimente o mínimo possível dos efeitos dessa pandemia. E são colocações muito pertinentes, porque nós estamos vivendo um período de excepcionalidade, e isso vai passar, mas enquanto não passar, nós temos que se adequar à nova realidade. E a nova realidade é que o trabalho home office é um trabalho que a OAB tem apoiado os advogados nesse momento de pandemia, e eu acho que a consulta, e aí eu permito aqui, vou utilizar um termo chulo, né, que é a consulta 0800, ela acaba gerando preocupação para a advocacia como um todo, porque é algo que a gente sabe que é provisório, é uma consulta via WhatsApp, mas que de alguma forma é também uma consulta e praticamente uma relação aí de consultoria, às vezes, né, na maioria dos casos, uma consultoria extrajudicial e às vezes até judicial, que já existe um processo em trâmite, e que às vezes o profissional ainda não está apto a fazer essa cobrança ou exigir essa cobrança, porque também um serviço prestado a uma clientela que a cada dia cresce, que essa clientela via algum tipo de tecnologia. Não sei se... E eu sei que o doutor Ivan, que é o nosso conselheiro, também presidente dessa comissão de valorização dos honorários, que faz um excelente trabalho na presidência, pensa dessa forma, como eu penso, concordo. Que acho que deveria ser assim, esse regamento, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. Sim, eu concordo integralmente, essa é a razão pela qual a comissão se posicionou nesse sentido, e a gente tem que levar em consideração também, doutor Rildo, que não só em razão da pandemia, essa pandemia ela trouxe efeitos e a gente começa a rediscutir, né, alguns posicionamentos e rediscutir algumas ações, algumas medidas, ela não só pela pandemia, mas a própria situação que nós, advogados, vivenciamos hoje. O próprio Código de Processo Civil, ele tem como pano de fundo a desjudicialização, né? A composição, um dos seus princípios norteadores é justamente a busca pelas soluções não judiciais, né? Pelas soluções fora do Poder Judiciário. Então, um cenário, um cenário que a gente tem que enfrentar, e a advocacia tem que se readequar sob todos os pontos de vista. E os honorários advocatícios, que são sagrados para nós profissionais, também devem entrar nessa adaptação para que nós consigamos, né, obter a nossa verba remuneratória de forma respeitosa. E interessante a sua colocação, que eu tenho falado muito isso lá na Escola Superior da Advocacia, na ESA, e que quando as pessoas me abordam, olha, o futuro está chegando. Eu digo, não, o futuro já chegou. E nós estamos atrasados, porque tudo chegou de forma muito rápida e nos pegou até, em alguns casos, de surpresa, porque a questão da tecnologia, o trabalho home office, essas consultas, né, via WhatsApp e outras redes sociais, né, o processo eletrônico, de alguma forma houve uma mudança na advocacia e nós, né, precisamos nos preparar. A ESA tem feito esse trabalho de preparação, mas eu acho também que
que as comissões, no caso da sua comissão, têm feito um trabalho excelente em relação aos honorários, que é de fundamental importância para a advocacia. Mas um outro assunto também, doutor Ivan Trindade, que as pessoas consultam muito, e quando se trata de prescrição, né, quando eu lembro de prescrição, logo eu vou lá no Código Civil, nos artigos 202, ou 203, ou 205 do Código Civil, mas a prescrição de honorários. Alguém fala, eu fiz um trabalho, a pessoa não me pagou, e aí está prescrito ou não? Eu gostaria de ouvir de você algo a respeito da prescrição na cobrança dos honorários advocatícios. Doutor Rildo, esse é um tema de relevante importância, né, para nós advogados, justamente porque está ligado diretamente à nossa possibilidade de percepção daquilo que foi anteriormente fixado, né, entre as partes ou por arbitramento e etc. Então é importante que o profissional se atenha a esse prazo prescricional que está previsto lá no artigo 25 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados. Ele estabelece que para a ação de cobrança de honorários, a prescrição é de 5 anos. E contados são 5 hipóteses, né? E essas hipóteses são os pontos nodais e sensíveis aí que o advogado tem que ter conhecimento. São 5 anos contados do vencimento do contrato, caso tenha um prazo determinado, do trânsito em julgado da sentença ou decisão que os fixar, e aí a gente convola aqui para os honorários arbitrados, da ultimação do serviço extrajudicial, daí a importância de ter o contrato, né? Justamente para se prever, mesmo que você vá prestar um serviço extrajudicial, é importantíssimo que se tenha essa previsão formalizada, justamente porque para o fim de contagem da prescrição, a ultimação do serviço extrajudicial é o marco de contagem. Também 5 anos contados da data da desistência ou transação, né, se houver esse tipo de instituto na relação entre advogado e cliente, e da renúncia ou revogação do mandato. Né? Então, essas são as 5 hipóteses a partir das quais se conta o prazo prescricional de 5 anos para ação de cobrança dos honorários. Muito bem, doutor. E existe também um outro tema que eu gostaria de ouvir de você, a respeito do procedimento e da competência para a cobrança judicial desses honorários, se é na justiça comum ou se, em alguns casos, pode-se utilizar a vara especializada no trabalho, ou se é somente quando os honorários foram atribuídos lá na vara especializada, porque com a reforma trabalhista de 2017, houve alguma alteração em relação a esses honorários, que, por exemplo, lá não tinha os honorários, não se estabelecia os honorários de sucumbência lá na vara do trabalho, e os honorários contratuais vinculados a uma ação trabalhista podem ser ajuizados na vara do trabalho especializada ou não, é somente justiça comum. Gostaria que você falasse um pouquinho desta forma, da formalidade da cobrança ou do processo de execução ou de ação de cobrança dos honorários. É importante se delimitar que os honorários, o advogado irá se valer dessa ação de cobrança quando houver inadimplemento, ou quando não houver o arbitramento e etc. O contrato de honorários, né, ele é um título executivo extrajudicial. Isso está lá no artigo 24 da Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia. Dessa premissa se depreende que, em sendo um título executivo, ele pode ser executado em qualquer instância. Né? A reforma trabalhista ela trouxe aí esse benefício para o advogado de forma muito sensível, né? Que é a percepção desses honorários de sucumbência nessa seara. Então, é importante que o advogado tenha em mente essa questão de que o contrato de honorários escrito ele é um título executivo extrajudicial por força do que prevê a Lei 8.906. Isso, naturalmente, possibilita que aquele colega que necessitar fazer execução possa fazer pelas vias legais que comumente são utilizadas. E uma pergunta também que eu ouço muito de colegas, a questão da assistência judiciária no processo de execução de honorários. É perfeitamente cabível,
e a gente sabe que nesses casos há muito questionamento e tem muito indeferimento também desse pedido. E qual a sua posição, doutor, a respeito do pedido de assistência judiciária em relação ao pagamento de custas no processo de execução de honorários? O benefício da justiça gratuita, ele é um direito que está previsto lá, é uma garantia constitucional, né? Está na nossa Constituição e ela é conferida a todos aqueles que, independentemente de renda, não têm condição de arcar com as despesas processuais. Então, com relação a... foi referendado agora, né, doutor, se não me engano, no artigo 97 do CPC também. Do CPC, né, exatamente. E no que concerne aos honorários advocatícios, existe uma súmula, né, a 450 do STJ, que fala que são devidos honorários do advogado sempre que o vencedor seja beneficiário da justiça gratuita. É certo que isso é uma garantia de que os honorários sucumbenciais eles vão ser, devem ser fixados, mas isso não significa, obviamente, que a execução, né, o recebimento, a percepção desses honorários, que em razão da lei que trata da justiça gratuita, faz a suspensão do crédito pelo prazo de 5 anos, e se nesse prazo houver a possibilidade de que o vencido que foi beneficiário da assistência judiciária faça o pagamento, o advogado vai ter o direito de fazer a execução desses valores. Mas é certo, em razão dessa súmula do STJ 450, que o advogado tem direito de ter fixado em seu favor os honorários de sucumbência, mesmo que a parte seja beneficiária da justiça gratuita. Muito importante a sua colocação, porque são questionamentos que vêm da advocacia, dos profissionais de direito. Eu quero dizer que quem tiver mais perguntas pode nos enviar e que a gente vai repassar para o doutor Ivan. Doutor, também um tema interessante que é a precificação e a cobrança de honorários. Como que funciona esses dois itens em relação aos contratos de honorários? Então, esses dois itens são de absoluta importância, né? Justamente porque a gente está falando aqui da parte sensível, né? Da nossa verba remuneratória. Então, assim, é importante, e aí a dica que eu deixo para todos os advogados, sobretudo aqueles em início de carreira, é obedecer os limites legais da cobrança, levando em consideração a tabela de honorários como piso e levando em consideração a disposição legal contida no nosso estatuto de que o advogado não pode oferir uma renda superior ao do cliente. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser observado. E, como foi bem dito, no artigo 49 do Código de Ética e Disciplina tem toda a receita, né, todos os critérios, os elementos para que você possa fazer uma precificação de forma adequada, né? Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, observando os elementos que estão previstos lá no artigo 49. Uma leitura simples desse artigo vai fazer com que nós tenhamos uma noção de como precificar de forma adequada. Lá estão elementos como, vou aqui repetir, a praxe do foro em casos semelhantes, a competência do profissional, a sua especialização, o local de prestação de serviços, o vulto, a complexidade da causa, o trabalho que vai ser empregado, o tempo. Então, todos esses elementos estão previstos lá no artigo 49. E, à vista disso, se depreende algumas dicas que são importantes serem observadas pelos advogados. A primeira é observar os limites de cobrança, como foi bem dito. É importante que o advogado tenha em mente, no momento da sua precificação, os custos fixos que ele vai ter no escritório, e aí a gente está falando de aluguel, de água, de luz, de telefone. É importante que de IPTU, de impostos, que são despesas fixas que o escritório vai ter. E é importante também que o profissional, no momento dessa precificação, ele avalie quais são os custos variáveis. Não somente aquelas despesas fixas, mas nós temos despesas variáveis que decorrem do serviço que vai ser prestado. E aí você pode levar em consideração o imposto sobre serviço, né, que à medida que você presta o serviço de forma tem uma quantidade maior de serviço, automaticamente você vai ter um custo variável de aumento desse imposto. Você vai ter um custo variável, por exemplo, com contratação de correspondentes, caso a prestação do serviço seja feita em outro momento. Então, é importante que o advogado entenda esses custos fixos e também esses custos variáveis para que ele possa precificar de uma forma adequada e moderada.
E é importante também, nesse momento de precificação, que o advogado considere a carga de trabalho que ele vai ter com aquela demanda e com aquele serviço que ele captou e que ele vai prestar. Diferentemente de um produto que adquire, dos comércios, etc., não tem como que você consegue mensurar de forma fácil os processos, né, da produção. O serviço ele pode durar algumas horas e pode durar alguns anos, né? Então, isso limita a atividade do advogado. É importante que o advogado considere essa carga de trabalho. E essa carga de trabalho, para que você consiga fazer isso de forma moderada, de forma adequada, você vai ter que levar em consideração aqueles elementos que estão lá no artigo 49, complexidade da causa, tempo de gasto de deslocamento, tempo de gasto com estudo do processo, número de audiência, número de diligência, número de recursos e outros atos processuais que possam vir. Então é importante que o advogado faça essa pré-análise a fim de que ele consiga considerar essa carga de trabalho e poder precificar de uma forma adequada. Então é importante também que o advogado, no momento da precificação, considere sobremaneira a carga de trabalho que ele vai ter e pensar também que é muito importante para a precificação o grau de implicação dos riscos dessa demanda, né? Às vezes, a depender da contratação que foi feita, o seu objetivo na ação é, por exemplo, só minimizar um valor de uma indenização do seu cliente. Então, automaticamente, o recebimento de honorário de sucumbência vai ser menor em um caso que tal. Então, é importante que o advogado pense nos riscos, nas implicações que a demanda vai trazer para que ele consiga precificar de uma forma adequada. É importante também que o advogado ele fixe uma margem de negociação. Aquele custo fixo e variável que você vai ter condição de manejar, você vai obrigatoriamente colocar isso no preço que você vai estabelecer para o seu serviço. E é importante que você fixe uma margem de negociação, e essa margem vai levar em consideração o seu objetivo, né, com a prestação do serviço, e vai levar em consideração também a condição financeira, né, do seu cliente. Então é importante que nesse momento de precificação o advogado também leve em consideração tenha importante, de forma muito contundente e importante, essa margem de negociação no momento que o cliente for questionar essa questão. E por último, e não menos importante, eu até diria que o segredo sobre como cobrar honorários advocatícios é a especialização, como já se tornou até uma frase clichê, né? O conhecimento ele é poder, e essa frase, os efeitos dela se produzem de forma muito efetiva para a precificação de honorários, porque o segredo de cobrar honorários elevados é justamente a sua especialização. Por quê? Porque ela afeta duas condições importantes dessa negociação com o cliente. Quais sejam? O valor que você vai perceber e a exclusividade da oferta. À medida que você detém títulos acadêmicos, que você detém uma experiência profissional já consolidada, automaticamente isso vai te credenciar a cobrar honorários advocatícios mais elevados, e isso vai fazer com que o cliente leve isso em consideração no momento da precificação, a fim de que ele entenda a importância de te contratar para aquele caso específico e entenda aquilo que você pode ofertar para ele enquanto prestador de serviço. À medida que o cliente se convence do seu grau de especialização e se convence que você é o único advogado que poderá atender de forma contundente à demanda dele e resolver aquele problema que ele te trouxe, automaticamente você você vai adquirir esse poder e vai fazer, e isso vai te possibilitar que, por intermédio da especialização, que é o mote aí da nossa Escola Superior de Advocacia, consiga, inclusive, cobrar honorários de forma mais elevada. Daí a importância de se especializar, da importância de adquirir títulos acadêmicos, porque isso tem um peso gigantesco no momento da precificação. Muito bem, doutor Ivan Trindade. E um tema também que eu reputo de grande relevância, e até para garantir a qualidade da advocacia goiana, eu gostaria de ouvir e ouvir exatamente alguma sugestão e uma fala sua a respeito da preservação da remuneração dos advogados, em relação principalmente aos honorários. Essa sua pergunta é ótima, porque ela nos dá a possibilidade de relembrar aquilo que a gente conversou desde o início da live, né? É de suma importância que nós, advogados, entendamos
o quão esse Instituto dos Honorários é relevante, o quanto é importante que nós tenhamos conhecimento técnico sobre o Instituto, que nós saibamos elaborar um bom contrato de honorários, que nós saibamos precificar, a fim de que a valorização e o respeito à nossa profissão ela seja concretizada. Então, à medida que você detém todo esse conhecimento técnico que a gente tentou passar aqui em linhas bem resumidas, você vai ter condição de impor esse respeito e vai verificar e experimentar na prática a valorização da nossa profissão e, consequentemente, dos honorários. Então, a manutenção da remuneração dos advogados, ela é um fator preponderante. Nós, enquanto profissionais, temos o dever de deter todo o conhecimento técnico a respeito para que nós consigamos efetivar essa manutenção justa dos honorários sem qualquer tipo de aviltamento, de modo que a nossa classe e a nossa profissão seja valorizada. Que bom. Doutor, eu quero, antes de encerrar já, mas te agradecer pela sua participação, por ter aceito o convite. O doutor Ivan Trindade, além de ser meu colega de conselho, é um dos conselheiros mais respeitados lá daquele conselho, do nosso conselho da OAB Goiás, e também presidente da Comissão de Valorização dos Honorários. Então, antes de você encerrar, eu gostaria de ouvir uma fala sua. Eu sei que você exerce um grande trabalho, um trabalho exíguo nesta comissão, e que você falasse um pouquinho desta comissão e convidasse também os nossos advogados aí para participarem como membro da comissão de valorização dos honorários contratuais. Perfeito, doutor Rildo. Nós temos só 1 minuto e meio aqui pelos meus cálculos, então eu já vou registrar aqui o meu agradecimento. Falta 2 minutos. Já vou registrar aqui o meu agradecimento pelo convite, parabenizar a ESA por esse programa ESA Live, que está sendo de muita importância para toda a nossa advocacia goiana e também do Brasil. Tem muitos colegas que estão acompanhando. A ESA Goiás é uma referência em todo o Brasil, então parabéns pelo trabalho. Já o parabenizo pessoalmente e que estenda a todos os membros da diretoria.